Senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente. Ontem eu estive ministrando no culto jovem e resolvi gravar essa ministração que foi feita ontem. Eu queria colocar no Facebook, que eu tenho certeza que vai tocar o teu coração também. A palavra de Deus diz lá em Salmo 119, versículo 11: Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que a palavra de Deus está dizendo para nós? É que se eu guardar a palavra de Deus no meu coração, ela vai servir como se fosse um filtro para as minhas emoções. Nós sabemos que nossas emoções vêm da nossa mente, mas nós usamos o termo coração, que quando nós temos alguma emoção, ele bate mais forte, bate mais fraco. E quando a palavra de Deus está escondida no nosso coração, quando nós viermos a sentir raiva, fúria, tristeza, qualquer coisa que talvez seja pecaminosa, não digo a tristeza, mas a raiva, o ódio, a ira, vai passar pela palavra de Deus e vai mudar as nossas atitudes. Se você pensar em cometer algum erro e tiver uma tentação muito grande, e se a palavra de Deus estiver no teu coração, com certeza vai servir de filtro e vai conseguir controlar essa tentação e você vai conseguir dirigir a sua vida de maneira correta, condizente. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós temos que andar de maneira correta para herdarmos o reino de Deus. Eu quero falar de 3 coisas aqui que são um perigo para a vida cristã. Primeiro, a incredulidade. Hoje existe muita incredulidade. Meu amado irmão, se você tem enfrentado essa luta, ore a Deus para que Ele te dê muita fé. Porque você não pode frustrar a fé das outras pessoas pela sua incredulidade. Se um ímpio chegar e falar assim, eu quero ir para a igreja, e você perguntar, por que você está querendo ir para a igreja? Não, porque eu ouvi falar que Jesus cura. Você tem que falar, ele cura. Ele pode fazer sim. Se o ímpio falar assim, eu quero ir para a igreja porque eu ouvi falar que Jesus abençoa. Jesus abençoa. Aí você diz assim, puxa, mas se eu falar que Jesus cura, que Jesus abençoa, que Jesus muda, e essa pessoa não mudar, e se isso não acontecer, como é que eu fico? Irmão, foi você que escreveu a palavra de Deus? Tem alguma palavra sua ali ou é a palavra de Deus? Você não tem que ficar remendando as palavras do Senhor. Se o Senhor disse uma coisa, apenas repita o que Ele falou. Não fica criando coisas, métodos de que você entende. Porque isso é incredulidade. Se o Senhor falou, fale apenas o que Ele disse. Você pensa que Deus é igual ao homem, igual ao ser humano? Quando você falta as coisas na sua casa e você tem que buscar o alimento, você pensa em quê? Supermercado. Porque lá tem alimento para você encher sua despensa. Quando você está fazendo uma obra na sua casa, construção, você pensa em quê? Eu tenho que ir lá na casa de material, comprar o material. Mas Deus não tem lugar para ir, não vai para lugar nenhum quando Ele precisa de alguma coisa. Deus simplesmente pensa e acontece, surge. A palavra de Deus diz que Ele traz à existência as coisas que não são. Deus cria as coisas, Deus é grande. A terra era sem forma e vazia, e Ele falou, haja luz e houve luz. Olha, uma coisa sem forma e vazia é incrível, né? Porque se fosse, por exemplo, aquela massinha de modelar toda sem forma, tudo bem, mas só que a terra não era nem tinha essa massinha de modelar, exemplo, não tinha nada, é zero. Não tinha nem forma de nada e era nada. E o Senhor disse, haja luz, houve luz. Quando Ele falou que haja as ervas, começou a surgir. Ele cria as coisas. Ele é Deus. Ele é Senhor. E se você ficar com essa incredulidade, você contamina as pessoas que estão à sua volta. Fale a verdade que está na palavra. Somente. Se você negar a verdade para as pessoas que estão lá fora, e elas vierem a perecer no inferno porque você não falou a verdade, lá no inferno elas vão dizer, poxa, por que aquele irmão não falou comigo? Agora, se você falar a verdade e for duro para aquela pessoa, e ela não te der ouvido, ela vai lá perecer no inferno, infelizmente. Mas ela vai lembrar, poxa, por que eu não ouvi aquele pregador?
Irmão, a palavra de Deus é real. Ele não muda. Se ele falou que é uma coisa, você tem que repetir o que ele falou. Deus ele tem compromisso com a sua palavra. Ele vê o homem perecendo na perdição, na destruição, e ele não vai mudar a sua palavra porque essa pessoa está indo para o inferno. A pessoa vai perecer e ele vai ficar muito triste com isso, mas ele não vai mudar. Por quê? Ele tem compromisso com a sua palavra. Então confia, não seja incrédulo. Esconde a palavra de Deus no teu coração. Engraçado que tem gente que esconde a palavra de Deus de tal maneira que depois nem ela mesma acha. Viu? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas ela perdeu, ela não sabe onde ela escondeu. Aí não, né, irmão? Esconde num lugar que você tem acesso. Esconda num lugar que você tem acesso. Outra coisa, avareza. Se você não foi trabalhado ainda nisso, irmão, não sonegue as coisas de Deus. Não sonegue. Não seja um sonegador dos dízimos e ofertas na casa do Senhor. É bíblico. A igreja não tem ajuda do governo. A igreja não tem ajuda de ninguém, só dos cristãos. E a palavra de Deus não fala para a igreja, fala para a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ele poderia cessar o versículo aí, mas ele agora ainda dá a bênção. E depois fazei prova de mim, se eu não vos abençoar, se eu não vou abençoar e derramar bênçãos tal, que dela vos advenha maior abastança. Se a janela do céu não serão abertas. Ele diz ainda que repreenderei o devorador, para que não consuma os frutos da vide. Então que coisa linda. E aí, irmão? Para de sonegar as coisas de Deus. Você repreende coisas erradas, mas não corrige essa na tua vida. Aí você fala mal do adúltero e do fornicário e comete um pecado tão parecido. Sabe por quê? Porque para Deus não há pecado pequeno nem grande. Tanto a mentira como o adultério é a mesma coisa para Deus. Odiar e matar também é a mesma coisa para Deus. O que difere são as consequências. Se você odeia, você não vai preso, mas se tu matar, tu vai preso. É o que deveria acontecer, né? Eu digo a você, meu amado irmão, em primeiro lugar, deixa de ser incrédulo, fale a verdade. Segundo, para de ser avarento, é pecado. Eu não estou te julgando, mas eu tenho que te falar que é aí que está o erro. Enquanto você ficar ali segurando, retendo o que é do Senhor, infelizmente o devorador vai arrebentar a tua casa. E aí você, por quê, meu Deus? Porque você não é fiel. Terceiro lugar, calma. Para de ficar pedindo a Deus para provar que vai fazer alguma coisa na sua vida. Se você pediu a Deus, descansa no Senhor e acabou. Todas as tuas orações, me dá, Senhor, me dá. Tu lembra, Deus? Tu lembra daquilo, Senhor Deus? Olha, me dá. Irmão, tu pediu uma vez só. As outras orações, glorifique a Deus e exalte. Senhor, louvado seja o teu nome. Meu coração está em ti. Eu confio em ti que eu receberei. Mas se eu não receber, aleluias. Mas eu confio em ti. Eu creio em ti. Glorifica. Só pede. Glorifica. Calma. Deus não esquece de nada. E para de ser ansioso. Confia em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais ele tudo fará. E vai dar tudo certo, irmão. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas não esconde de um jeito que você não venha encontrar mais, não. Que aí não adianta. Coloca guardado num lugar que você tem acesso e você sabe onde está. Para que o pecado não venha reinar na sua vida. E você ser pego de surpresa. Aqueles meninos lá do Flamengo estavam dormindo, estavam felizes da vida e iriam jogar futebol no outro dia. Infelizmente, houve um incêndio e ceifou a vida daqueles jovens. Eles esperavam por aquilo? Claro que não. Quantos homens saem para trabalhar e não voltam? Eles esperam isso? Não. Quantos policiais saem para trabalhar e não retornam?
Eles esperam por isso? Não. Nós não sabemos o dia de amanhã. Esteja preparado agora, irmão. Agora. Porque amanhã pode ser tarde demais. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.